Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live. Conta-me como foi. Hoje vamos receber uma mulher que tem um percurso incrível. A Joana diz: ela já chegou, eu vou já adicioná-la. Hum, up, Estamos a aguardar. Olá, tudo bem? Olá, Helena. Olá, só tens Tenho que que. rodar. É isso. Sim. Era só um Adoro, minutinho. adoro a tua entrada. Perfeito. Porque nunca tinha acontecido. Sabes que é a primeira vez que eu estou aqui nestes diretos no Instagram e pronto. Mas Estava a faz ver muito bem. como funcionava e sabes que colocando mesmo aqui o- os micros, eu não te consigo ouvir. É sério? Estou a colocar no telefone, portanto eu vou ter que ter fora. Tu ouves-me bem? Ouço, mas não sei se vai funcionar. Achas que vai funcionar? É que não sei. Se É não. que se eu colocar eu não te consigo ouvir. Isso é tão estranho. Ok. Pronto, é assim. Vamos perguntar às pessoas. Conseguem nos Ok. ouvir bem às duas? Eu acho que é preferível termos o feedback lá do Sim, outro lado. é melhor. Antes de começarmos, digam-nos, ajudem-nos aqui a resolver Eu este posso tentar outra desafio. vez. Deixa cá ver. Estão. Ana, bem-vinda. Sim, Sim, ok. Aninha. Boa. Olá, Aninha. É giro. Então não vai Ok, começar. perfeito. Pronto, então nesse caso, começamos. Começamos. Antes de começarmos, quero agradecer-te bastante o facto de estares aqui, por vários motivos. O primeiro e mais importante é pelo facto de teres um percurso muito, muito, muito interessante e eu diria peculiar, que tenho a certeza que exigiu de ti. ahm, Como é que transformações, digamos assim, em processos internos, porque tem muito que se diga. Nós às vezes olhamos para as coisas de uma forma assim um bocadinho superficial, mas eu sinto que não e que todas as pessoas têm convidado e tu também tens, sabes, esse lado muito peculiar. Por isso, bem-vinda e começo por te pedir que te apresentes. Ok. Em primeiro lugar, boa noite a todas que estão aqui presentes e a ti, Helena. Quero agradecer-te também por este convite, não é? Esta oportunidade, por poder, no fundo, também dar voz, não é? Ao meu caminho e que de alguma forma também possa ajudar outras pessoas. Para me apresentar, bom, tu já fizeste assim uma breve apresentação, não é? Quando descreveste este evento, sabes que para mim é sempre difícil esta parte, porque sempre que me perguntam isso, eu sinto que nós somos muito mais do que os conceitos, dos rótulos ou que as palavras possam dizer, não é? Mas resumidamente, eu neste momento eu sinto muito que aquilo que eu faço é aquilo que eu sou. Eu não consigo separar ambas as coisas, não é? Está tudo integrado. E no fundo, o meu caminho tem sido um caminho muito de mudança, como tu falaste bem, que exige muita transformação interna. E sabes, é muito. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, de aprender, e no fundo é um caminho através do meu sentir, daquilo que eu vou experienciando e aquilo que eu sentir que ressoa no meu coração, que é válido para mim, aí sim eu depois passo também para as outras pessoas, não é? Portanto, tem sido muito assim. É claro que isso exigiu de mim muitos desafios, muitos testes a nível pessoal, claro, interno, porque quem traz esta sede de conhecimento, não é? De mudança, de querer estar sempre a aprender, exige de nós um retirar de camadas constante.
É sempre, é como se eu sentisse que é uma morte e renascimento constante, não é? Mas ao mesmo tempo também nos permite crescer muito, permite-nos evoluir, não é? E vermos as coisas sempre com uma nova visão, e eu acho que isso é maravilhoso. E continuo sempre com essa vontade, sabes? Com essa força e com essa paixão, no fundo, pela terra, pelo ser humano, pelo comportamento do ser humano, essa observação e que de alguma forma eu possa ajudar nesse despertar. Portanto, eu sinto que o meu caminho passa muito por esse despertar de consciência, por essa mudança, não é? De nós sairmos da nossa zona de conforto e nos permitirmos ver outras formas, nos libertarmos, porque estamos aqui para isso, não é? E crescermos, evoluirmos para, no fundo, o fim último eu acho que é sempre a felicidade, não é? Não sermos felizes. Isto só para te resumir aqui o meu sentimento. Sabes que eu estou a falar e está-me a dar aqui muito eco. E é um bocado difícil para mim, deve ser por causa É, disto. pois, é estranho. Tu não Ah, ouves eco, pois não? não, Ok, é que pronto. Eu vou tem só sido assim o fazer. maior desafio, tem sido o maior desafio para mim, tem sido o som, as questões do som têm sido É? assim, é verdade. Então dá-me só aqui um minutinho que eu vou só tentar outra vez colocar, tá bem, Helena? Só um segundo, que pode ser. É só porque é estranho eu estar a falar e estar a ouvir. Claro que sim, e já aconteceu na segunda live e depois não correu nada bem o resultado. Ok. Por isso é que eu falei nos Agora auriculares, por causa disso. já estou a ouvir, já está perfeito. A sério? Ok, Já sabes o que é? Nós temos que colocar depois de tu convidares, provavelmente. porque antes não Sempre estava a, a dar e agora já dá, está perfeito. sempre a aprender. Sim, Ahm, entender. onde, onde é que nós íamos? Estava-te a Íamos. falar um pouco, sim. Podes continuar. Estava a falar aqui mais resumidamente do meu percurso, não é? Da pessoa que eu sou, destas minhas características e, no fundo, desta minha paixão e motivação constantes por estar sempre neste serviço ao outro. Mas acho que isto já é algo que já vem desde muito pequenininha, sabes? De ser muito observadora, muito curiosa e, claro, que isso me trouxe muitos desafios desde muito cedo, porque sabes que não me sentia muito integrada, percebes, no mundo e quando eu observava à minha volta o comportamento do outro era sempre um bocadinho complicado, mas isso faz parte da nossa transformação e crescimento. Percebo perfeitamente. Bem, Ahm, e- percebe? o que eu achei genial na tua apresentação que eu li, eu adorei, sabes, esta franqueza. Que foi quando disseste que já sentias esse chamamento há muito, muito tempo. Que já é algo que te acompanha, Sim. desde há imenso tempo. E começaste por ir para a psicologia. Quando é que sentiste que tinha que ser por aí o caminho? Olha, como te disse, se calhar ao contrário de muitas outras pessoas, eu não tive um momento na minha vida em que, sabes, que me deu clique. Entendes? Que aconteceu algo e que me deu clique e que de repente eu comecei a ver as coisas de outra De outra forma. maneira. Não, no meu caso eu sempre me conheci assim, percebes? Desde criança, desde pequenininha. Portanto, o meu chamado para a psicologia foi fácil, foi evidente e lógico, não é? Porque como eu já senti isto desde sempre, este lado de querer conhecer o ser humano, de querer ajudar, uma coisa muito natural. Eu lembro-me que na altura de escolher o curso, estava eu ainda no secundário, e lembro-me de pensar assim para mim, dentro dos cursos todos que existem, que o mundo, não é, me tem para aqui para me oferecer, para eu poder escolher qual é aquele em que eu me encaixo melhor. Lembro perfeitamente de pensar assim. E foi muito óbvio chegar à conclusão de que seria a psicologia, não é? Porque é aquele curso que tem como base, não é, de ajudar o outro, a observação do comportamento humano e depois a aplicação de todas as técnicas e o lado da terapia. Portanto, essa parte foi muito fácil.
eu nem sequer pus em opção outros cursos, eu sabia que era mesmo a psicologia que eu tinha que seguir. Depois, quando eu entrei no curso, é que passado pouco tempo senti-me um bocadinho desiludida, confesso. Porque senti que, ok, era por aqui que eu tinha que ir, por este curso, mas ao mesmo tempo sentia que faltava algo mais para complementar aquilo que eu estava a estudar e aquilo que me estava a ser ensinado. Entendes? Então, daí, em paralelo ao curso de Psicologia, eu comecei, naturalmente, as coisas vinham ter comigo, um pouco assim. Comecei a estudar o Reiki, comecei por aí, outras áreas da espiritualidade, desenvolvimento pessoal, portanto um caminho paralelo, mas que é complementar, porque no fundo a psicologia está sempre na base de tudo, não é? Quer queiramos, quer não. Agora, a forma como nós podemos orientar o outro, a terapia e tudo mais é que varia em termos de método. E eu senti que a psicologia, eu tirei psicologia clínica, portanto mais focada para a saúde, mas senti que falta algo mais, percebes? Falta esta abordagem com o lado mais sutil, mais espiritual e, no meu caso, mais pessoal. Aquilo que eu sinto que é grande lacuna, na minha opinião, é a abordagem do corpo físico. Ui. Sabes, Helena? Isso é algo que só nos últimos anos, recentemente, é que eu percebi isso. Porque é importante abordarmos a parte psicológica, emocional, o pensamento, claro que sim, mas e o corpo? Não é este instrumento que aqui está, que é o que nos faz conectar à Terra, que é o nosso veículo, não é? Entre o espírito e a Terra, parece que não é, sabes? E não é mesmo, não é abordado. É claro que eu sei que há outros âmbitos dentro da psicologia, mais fora do nosso país, em que já o fazem, ok? Mas dentro do programa da psicologia tradicional não há essa abordagem. E daí eu tenho sentido essa grande lacuna. Primeiro, o não haver o complemento com o lado espiritual e energético e mais tarde senti a lacuna do corpo físico. Super, super interessante aquilo que estás a dizer e acaba por fazer tanto sentido. E como é que foi, este percurso foi acontecendo em paralelo? Chegaste também, começaste a dar consultas e como é que foi, entre aspas, largar o consultório? Da forma tradicional como nós o conhecemos. Como é que foi para ti? Sabes que eu acho que eu nunca cheguei sequer a abraçá-lo verdadeiramente. Que giro. Porque eu te disse, quando eu estava a tirar o curso de Psicologia, eu comecei em paralelo, foi com o Reiki. Na altura, assim, a primeira grande porta, vamos dizer assim, para um mundo mais espiritual. E eu lembro quando eu terminei o curso de Psicologia, eu comecei logo a... Aliás, antes de terminar o curso de Psicologia, eu já era terapeuta de Reiki. Portanto, o meu trabalho até começou primeiro por este lado mais espiritual, percebes? E depois, quando acabei o curso, cheguei a ter um estágio profissional em que trabalhei em consultório com crianças, cheguei a ter mais outro trabalho. Aí um bocadinho diferente, foi numa agência matrimonial, mas era como psicóloga, muito interessante também. Mas sabes, nunca senti em abraçar assim a 100% a psicologia dita tradicional. E quando isso aconteceu, que foi mais no estágio profissional, após ter terminado o curso, sou muito sincera, passado 3 meses eu não queria continuar o estágio. Eu estive mesmo para desistir porque eu não conseguia estar dentro daquela estrutura. Percebes? Porque não ressoava com o meu coração. E com isto eu não estou a dizer que aquilo que é aprendido na psicologia não é válido, mas não posso ser só aquilo. Porque há muito mais para além da psicologia dita tradicional, de todas essas ferramentas. Então foi um bocado complicado para mim essa fase, porque eu estava numa luta interna, não é? Eu lembro colegas minhas da psicologia dizerem: olha, Joana, que sorte, conseguiste esse estágio profissional, e elas andavam na altura também, não é? À procura, e porque a saída não era fácil, ainda hoje em dia não é muito na psicologia, e eu consegui esse estágio,
mas eu passado pouco tempo eu não estava bem, eu sentia que não era aquilo. E sabes que mesmo no futuro, sempre que eu hum, tentava me encaixar, sabes, numa estrutura, em determinadas regras, num trabalho, dentro do sistema tal como ele impõe, não é? Tu trabalhas 8 horas diárias, pronto, estás nessa estrutura, para mim, era extremamente complicado. Era como se eu estivesse a morrer por dentro. Não estou a falar só em termos de método agora da psicologia, mas estou a falar também da forma como as coisas estão instituídas em termos de trabalho e muito porque somos mulheres, não é? E lá está. E não é ter essa parte também em conta, porque não dá para nós estarmos sempre nessa energia a 100%, dia após dia e 8 horas diárias. Sim, com a mesma produtividade, o mesmo rendimento. Exatamente. E eu acho isso super interessante, o que disseste, e como sempre tiveste tudo isso super claro, e como é que era recebido, por exemplo, no teu ambiente de conhecidos, as pessoas, digamos assim, porque lá está, nessa área eu própria vivi durante alguns anos em Lisboa com uma psicóloga. E aquilo que eu via é que, depois depende de pessoa para pessoa, mas que existe, em termos de conteúdo programático, é tudo assim bastante denso e que há um grande questionamento mesmo em relação a este tipo de terapias ditas complementares. Ah, Nessa tua exploração, eras bem acolhida, bem recebida, quando começaste a seguir por outros caminhos? Uhum. Olha, nesse aspecto eu não posso ter razão de queixa, porque acho que, como eu te disse, como desde muito cedo eu tinha este lado. Ok. Eu não escondia muito isso. Eu lembro-me, por exemplo, de estar no secundário e das minhas amigas já me oferecerem livros assim sobre os anjos, sobre assim, Ok. questões mais espirituais, estás a perceber? Portanto, a Joana já era vista desde cedo, mesmo na escola, como aquela que era assim mais ligada, estás a ver? Não é? Um mundo mais sutil e mais espiritual. Depois, com o decorrer do tempo, Ahm, eu- como eu sempre mostrei esse meu lado, não foi novidade para o meu seio, não é? Familiar ou amigos. Não, foi algo que, como já era tão natural em mim, foi bem recebido. Agora, com isso, não quer dizer que eu não tivesse muitos conflitos e lutas internas, não é? Para realmente conseguir concretizar, integrar e manifestar o que me ia cá dentro. Hum, Isso tem muito a ver com o lado da raiz, sabes? De conseguirmos trazer o que está cá em cima à terra. E daí o meu interesse depois mais estar pelo corpo, não é? Por essas matérias, porque eu percebi que também me faltava essa parte, sabes? De desenvolvimento da raiz, de integrar aquilo que eu naturalmente já trazia tão cedo desde pequenina, mas que depois parecia que me faltava todo o outro lado, percebes? De conseguir manifestar. Não que eu não demonstrasse isso era bem acolhido, mas as minhas colegas na psicologia também sabiam da minha forma de pensar e de ser e tudo mais. Portanto, nesse aspecto nunca senti, pronto, qualquer repressão ou quer que seja. ok, Senti sim quando estive nos trabalhos, né, no ok. estágio profissional, isso porque aí tinha alguém acima de mim, digamos assim, que me orientava e que pronto, é o que é, eu tinha que seguir essas regras, mas aí foi muito complicado a nível de relação pessoal, não é? Porque como eu não sentia aquilo verdadeiro no meu coração, aí senti dificuldades nessas questões, percebes? Mais de contexto de trabalho com essas pessoas. Mas dentro daquelas pessoas mais íntimas, mais conhecidas, familiares e amigos, nesse aspecto não tenho mesmo razão de queixa. Não, sim, perfeito. Acaba por ser super, super importante. Eu digo isto porque lá está. Porque é que eu também acabei por fazer esta pergunta? Pelo meu background, com as pessoas de psicologia com quem privei e com quem, neste caso, vivi. É super interessante. Ahm, assim, a verdade é que sim. E como é que nesse teu percurso,
Como é que chegaste até esse abraçar do corpo com uma maior consciência? Uhum. Olha, foi vai há 5 anos atrás, penso eu, mais ou menos. Como é que eu cheguei? Pelo seguinte, Helena, porque eu, como te disse, desde muito cedo eu comecei a querer abraçar outras áreas. Eu sempre gostei muito de estudar, estudava e tirava os meus cursos. E depois era assim, eu gosto muito de criar e ter os meus próprios projetos. E nesse aspecto também sempre tinha muita facilidade em encontrar pessoas que reconheciam o que eu tinha para dar e até me convidavam para projetos e tudo. Mas a verdade é que as coisas depois nunca corriam bem. Parecia que não fluía. Quer seja projetos em grupo, quer seja ao meu nível individual. E eu sentia no meu coração que aquilo que eu tinha para dar era realmente importante e tinha valor. E não conseguia perceber porque é que não se manifestava. Percebes? Parece que as coisas não abriam, não integravam, não se concretizavam. E eu comecei-me a auto-questionar. E comecei a pensar, bem, isto é um padrão recorrente em mim, há aqui algo que eu tenho que mudar, há aqui algo que eu não estou a ver. E depois, muito naturalmente, comecei a perceber este lado da raiz, não é? Da matéria e do corpo, que me estava a faltar. E comecei a procurar, não é? Comecei a procurar cursos, workshops, eventos para poder estudar sobre o assunto. Foi muito pela Ana Taboada, que tu também conheces. E com isso entrei também no Sagrado Feminino, porque traz-nos inevitavelmente essa conexão com a Mãe Terra, não é? Portanto, tudo se interrelacionou. E a partir do momento que eu entro neste mundo, em que eu percebo que eu tenho um corpo, em que me começo a sentir, sabes, mais integrada, com maior sentido de pertença à Terra, e também a cuidar mais de mim enquanto mulher, não é? Todas essas questões. O que é que começa a haver? Começa a haver naturalmente uma integração entre esta parte aqui, que se calhar já estava mais desenvolvida, e a da raiz que não estava nada desenvolvida, não é? Então naturalmente começam os dois a integrar-se, faço-me entender. E depois tudo começa a manifestar-se. E isto de alguma forma, pronto, estás muito a elogiar a Terra, mas também pode ser esta questão da polaridade entre feminino e masculino que nós temos em nós, de uma forma Sim, equilibrada, porque aquilo que acontece, não é, é que existe um desequilíbrio muito grande, porque eu sempre tive terra, não é? Eu nasci na terra, nasci num parque natural, mas eu própria senti isto que tu estás a dizer. Porquê? Porque não é só, é algo bem mais profundo que o contacto com a terra. É claro que foi fundamental, mas tem a ver com esse equilíbrio. Queres falar um bocadinho sobre isso? Porquê? Porque eu sou-te muito sincera. Eu sei que já fizeste imensa coisa, mas quando eu olho para ti e tudo isso, eu vejo muito esta ligação matriz com a questão da natureza. uhum, Um, e acho que pode ser muito interessante, a quem nos está a ver, falares um bocadinho sobre essa questão, de como é que isso te ajudou, como é que a Terra te ajudou no teu processo e faz tanto sentido. sim. Ajudou e continua a ajudar. É Hum, como se eu sentisse que é do ar que eu preciso para respirar, sabes? É uma necessidade básica para mim. E olha, ao contrário de ti, eu cresci mesmo, eu nasci e cresci mesmo no centro do Porto, hum, portanto, e na altura, e nada é por acaso, não é? As nossas histórias de vida. sim. E eu cresci numa das ruas mais densas do Porto, em que tinha questões, sabes, de prostituição, tráfico de droga, portanto eu cresci muito nesse ambiente muito denso, em que não existia de forma alguma a conexão nem com a natureza, nada que se parecesse, nem parques ali ao perto, nada. E sabes que eu sinto ao longo de todos os meus anos de vida que é como se eu estivesse a fazer um percurso a caminhar para o oposto. Oposto no sentido, aquele contexto todo em que eu nasci, é como se eu agora estou a caminhar para o oposto disso, não é? Em muitos sentidos. Percebes? É como se eu estivesse a voltar para aquilo que é a nossa natureza, que eu acredito, não é? Que é este lado de raiz, este lado
lado do lar, da mãe, da pertença. E cada vez mais olho para trás e percebo o porquê de, para mim, ter sido difícil em criança, lidar com tudo aquilo e com esta sensibilidade que já vinha, não é? Mais do espiritual e tudo isso, porque de facto eu estava num contexto e num ambiente que me desequilibrava completamente. Então, quando eu começo a entrar nestas áreas do corpo, quando eu começo a entrar neste lado do sagrado feminino, eu começo também a entrar nesta conexão com a natureza. E é giro porque eu depois começo a juntar peças e olhar para trás, porque a minha família materna é de Trás-os-Montes. Portanto, eu passava sempre as minhas férias em Trás-os-Montes, que aí era onde eu tinha alguma conexão com a terra e com a natureza. E eu sempre gostava muito de lá ir. Mas só mais tarde é que eu percebi que aquilo que eu realmente gostava, quando lá ia, era desse ar puro, sabes? Do monte, da montanha, de beber água da fonte, de sentir aquela serenidade, aquela calma, aquela paz. É como se todo o meu sistema de repente se reorganizasse quando estava imersa, não é? Nesse contexto da natureza. Então, quando entro nestas áreas do corpo e do sagrado feminino, como eu estava a dizer, começo a entender esta conexão com a Mãe Terra, que isso para mim era algo que não conseguia perceber muito bem. Como tu disseste, nós somos muito educadas mais para o lado do masculino, não é? Para sermos mais à ação e... De forma desequilibrada. De forma desequilibrada, exatamente, de forma desequilibrada. E como sabes, o Sagrado Feminino aborda muito rituais, não é? E práticas com a natureza e na natureza, nessa imersão. E quando eu começo a integrar essas práticas na terra e na natureza, é aí que isto nem dá para explicar por palavras, porque é aquela sensação, sabes, de que respirar fundo e de sentir, é aqui que eu me sinto em casa, sabes, é aqui o meu lar, é aqui onde eu me sinto amparada, protegida, segura, amada. É mesmo isso. E se calhar é um sentimento que eu lá atrás, mesmo em criança, nunca tinha realmente sentido dentro de mim. E é incrível como na natureza, e posso estar sozinha, que não me sinto nada sozinha, percebes? É que eu sinto mesmo esse abraço, essa conexão com a terra, que é maravilhoso e não dá muito para explicar por palavras isto, não é? Eu acho que qualquer uma de nós consegue perceber que de uma forma simples, vamos dar uma caminhada a um jardim e tudo mais, há qualquer coisa, não é, que muda e nós sentimos melhor, porque há essa energia matriz, não é, que é natural, que é de cura, e que nem precisamos muita coisa, que ela por si própria já nos regenera. Agora, claro, se nós aliarmos a isso práticas, rituais, muito desse lado feminino, que são práticas ancestrais, que já era tão normal, tão comum de se fazer, não é? Que isso está adormecido, mas eu sei que agora isso está a vir tudo ao de cima. Se nós aliarmos isso, então é uma maravilha, não é? Porque tudo reequilibra. E posso mesmo dizer que neste momento eu não consigo imaginar a minha vida, o meu dia-a-dia, sem estar nessa conexão com a Terra. É um chamado muito, muito profundo. Porque é aí que eu ganho mais foco. Não é só a questão da cura e do reequilíbrio que eu estou aqui a falar, mas ganho mais foco. Sei que ganho mais inspiração e mais criação. Percebes? O lado da criatividade. Porque eu sinto este apelo por criar, em termos de trabalho e tudo mais, mas é só quando eu estou na natureza que eu consigo fazê-lo. Até te posso dar aqui um exemplo interessante, que este ano eu lancei um curso sobre a libertação do trauma, em que foi a convite da Ana Taboada, da Escola de Alquimia Feminina, um projeto que ela criou. E ela já me tinha feito esse convite já há 2 anos atrás. Só que eu não conseguia iniciar aquilo, não conseguia concentrar-me. E lembro que foi um fim de semana que eu decidi ir sozinha para o meio da natureza, foi mesmo assim. Estar assim num alojamento, sabes, daqueles assim mesmo, no meio do nada.
E é incrível que no espaço de uma tarde eu consegui criar tudo aquilo que eu andava a tentar criar em meses, não é? Nesse trabalho em específico. Portanto, parece quase mágico, não é? Parece assim algo milagroso, mas a verdade é que a Terra tem esse poder. É de onde nós viemos, para onde nós vamos, e sinto que é cada vez mais urgente nós reconectarmos, não é? Nós sararmos estes vínculos, e a Terra pede-nos isso cada vez mais, não é? Grita por isso e é evidente, só não vê quem não quer neste momento. Está à vista. Muito, muito mesmo, muito. É mesmo. É, E sabes, só para concluir, Helena, há algo que é muito bonito que eu senti que depois com esse trabalho foi desenvolvendo naturalmente, que é esta comunicação muito natural com a Terra. Hum, e sabes, tudo aquilo que nós pudermos dar à Terra, tudo quando eu digo dar à terra no sentido, por exemplo, agora está-me a ocorrer, às vezes eu gosto de ir passear e fazer umas mandalas, sabes, com as folhinhas que eu vou encontrar no caminho, ou umas pinhas, e oferecer essa mandala à terra, algo assim simples. Qualquer ato de respeito à terra que nós possamos fazer e não custa muito, é mesmo muito importante. E é incrível o quanto ela depois nos dá em troca. Porque nós percebemos isso depois, não é? Esta comunicação muito subtil é tão bonita, é como uma mãe e um filho, não é? Tu estás ali, tu dás, recebes, mas é um dar de amor, não é? Sem esperar nada de. É algo muito natural. sim, percebo. Mas lá está, mas lá está. Mas eu agora vamos aqui entrar num tema sensível. É giro falar nisso. Eu percebo isso, mas lá está, tem que ser algo também natural que nós sentimos. Porquê, Joana? Agora tocaste aqui num ponto sensível para mim, que é, nós acabamos, algumas das pessoas acabam por, entre aspas, cair no erro, de fazer porque tem que fazer. Não, é fazer porque nós sentimos que tem que Sentimos, partir de dentro. E eu sei que sim, claro. mas convém colocar este, porque às tantas estamos cheios de, de É verdade. tarefas, de tarefas e lá está. É um exemplo muito claro que é, ok, como é que tu, estavam duas pessoas, como é que tu rezas? E uma pessoa diz, eu rezo assim. Ai, mas não é nada assim que tu tens que rezar. E moral da história, sabes? Aquela Sim. pessoa estava a fazê-lo de coração, então, percebes? É muito nisto. Isto é só uma ressalva aqui. Não, e fazes bem porque tem que mesmo ser sentido, não dá para ser de outra forma. Sim, sim. E tem a ver com esta observação, não é? Que tu também deves ver que há quase que um faz, mas lá está, vamos fazer com um sentido, com uma intenção que surge naturalmente. O que é que pode acontecer? Sim, o contacto com a Terra é importante. No início até podemos nem sentir esse apelo, mas quando sentimos é irmos. Enfim, tinha que ser. É muito interessante tudo o que acabaste de dizer e eu adoro o facto de tudo aquilo que teres dito e é giro porque continuas com consultas, mas de que forma é que integraste tudo isto no teu trabalho? É muito interessante as pessoas saberem porque é essa também Uhum. a tua identidade no bom sentido, quase que impressão digital. Sim. Olha, o meu trabalho neste momento ele é maioritariamente no sentido de orientar, não é? De ensinar, de dar ferramentas para que as pessoas depois com essas ferramentas, como tu disseste agora e bem, possam senti-las, tal como eu as senti em mim, não é? E através disso poderem fazer as suas vidas curas, as suas mudanças, enfim, os seus crescimentos. Então o meu trabalho passa muito por este lado da orientação.
dos cursos, dos eventos que eu vou criando, porque eu tenho mesmo que estar sempre na criação constante. Já é uma característica minha, sabes? Eu não dá para estar a fazer tudo igual, exatamente o mesmo durante muito tempo, porque se eu estou sempre nesta mudança interna, tudo o que eu projeto fora também vai refletir isso, não é? Mas em termos de consultas, como tu me estavas a dizer, eu neste momento, o maior número de consultas que eu tenho é de leitura da aura, que é aquilo que eu já faço já há muitos anos. E sabes que eu olho para as leituras da aura como sendo um diagnóstico, vamos dizer assim, da psicologia. Vamos pôr as coisas assim. Não Em é? É vez de super ser, interessante. em vez de ser a que na psicologia chama-se anamnese, não é? Quando tu tens a primeira consulta e queres saber a história de vida da pessoa, pedes os dados, não é? Ela conta as histórias todas, pronto. Mas eu olho para a leitura da aura como esse momento, percebes? Porque, só que no caso da leitura da aura eu não sei nada, não é? Não sei nada da história da pessoa. E a aura é o que é o nosso campo vibracional, não é? Esse lado mais subtil que vai traduzir todas aquelas experiências, vivências que a pessoa traz consigo, não só desta vida, como de outras vidas passadas, e que através da leitura da aura eu faço esse guia, não é? Esse diagnóstico, em que eu vou transmitir à pessoa quais são aqueles processos que estão mais presentes no momento atual da vida dela e que ela precisa de ganhar uma maior clareza, consciência e também não só ficarmos ao nível da consciência, do reconhecimento daquilo que é, mas também dar recomendações práticas. Portanto, a leitura da aura faz este processo, entendes? Em que se traz à superfície o que está aqui mais emergente na vida da pessoa e lhe dá também as tais ferramentas que ela necessita. Portanto, é um bocadinho diferente, não é? Não é tanto ouvir primeiro a história, é bastante Completamente diferente. diferente. Eu digo que a É, leitura da aura é como se fosse o meu ponto de partida, não é? A anamnese dentro da psicologia, é um bocadinho assim. Porque eu acredito nisto, não é? Nessa energia, na vibração que todos nós temos e que diz tudo, não é? A nossa impressão digital de alma, vamos dizer assim. E depois, a partir daí, é claro que isso depois também vai muito da outra pessoa, pode surgir a questão do acompanhamento, não é? E aí entram as tais consultas que eu chamo mais de psicologia integrativa, como te falei, ou de mentoria, se quisermos chamar assim, em que eu faço essa orientação em que integro, no fundo, todo aquele trabalho que eu já tenho vindo a fazer nos últimos anos, não é? É um trabalho muito. Neste momento, ele tem sempre muito por base a questão da meditação, do estado de presença. Para mim, é o meu maior pilar, não é? Nós trabalharmos esse lado do reconhecimento. E claro que também entra aqui na abordagem do sagrado feminino, porque a maior parte também das consultas que tenho é com mulheres. Então entra muito este lado, não é? Do amor próprio, do autocuidado, de nós resgatarmos a nossa natureza feminina. Claro, e as pessoas muitas vezes sentem essa necessidade, não é? Ter uma orientação mais individual, mais personalizada. Contudo, as consultas que eu mais dou é mesmo das leituras da aura. Até porque é algo que se pode repetir depois, porque a nossa vibração está sempre em mudança, não é? Portanto, os desafios que nós hoje temos daqui a um ano já podem ser completamente diferentes e a leitura da aura já vai ser diferente, mas eu olho para ela como se fosse mesmo aquele nosso guia, é uma bússola para a nossa vida, no nosso momento atual de vida, e sei que ajuda muito, pelo menos pelo feedback que eu tenho recebido das pessoas e isso deixa-me muito, muito feliz. Depois, fora isso, é mesmo o que eu vou criando, não é? Em termos dos projetos que vão surgindo, muito sempre ligada ao lado da meditação, do trabalho do corpo, do sagrado feminino, etc, etc. Por aí. Também tenho o meu site que tem lá tudo explicadinho. Achei super interessante e vou fazer aqui um paralelismo com aquilo que disseste no início da conversa, que disseste que é como se tivesse caminhado para o oposto. E no fundo é muito interessante porque eu, na psicologia, no teu trabalho acabaste por quase fazer o mesmo, porque muitas vezes o que é que acontece? As pessoas vão, não é? Vão em busca. E depois vão, mas não vão assim com tanta coisa, depois voltam. Mas agora tu dás ferramentas práticas para que as pessoas realmente possam continuar por elas Claro, próprias.
claro. o, E, o processo. sim, e passa muito por algo que eu acredito e confio que é a melhor forma de crescimento de cada um de nós, que é ao dar as ferramentas, de certa forma, eu estou a confiar e acredito mesmo que cada um de nós tem esse poder interno de se autocurar, de crescer por si, não é? Não sou eu que vou fazer o trabalho pela pessoa. Eu dou-lhe as ferramentas, dou-lhe essa orientação e a pessoa por si mesma terá que fazer o seu próprio caminho, não é? É muito aquele ditado do peixe, não é? De não dar o peixe, mas ensinarmos a pessoa Ensinar a a pescar, pescar. é um bocadinho por aí. Porque é no fundo um devolver à pessoa do seu próprio poder pessoal, que todos nós temos essa capacidade. Só que muitas vezes, porque não acreditamos nisso, e enfim, por inúmeros fatores, colocamos esse poder no outro, no terapeuta, no psicólogo, percebes? E eu não quero esse papel. Nem faz sentido esse papel, entendes? Porque eu acredito sempre que toda e qualquer pessoa consegue fazê-lo por si mesma. Agora, é claro que precisamos de ajuda. Eu também preciso de ajuda. Todos nós precisamos em qualquer momento das nossas vidas. Mas aí, termos as ferramentas. É como se tivéssemos a faca e o garfo na mão e agora, bora lá, trabalhar com essas ferramentas. É um bocadinho assim que eu penso. Muito interessante. Era importante as pessoas perceberem também este lado, porque Uhum. faz todo o sentido. Ahm, E há também, desculpa interromper-te, Helena, agora também está a vir aqui outras coisas. Que eu tenho percebido que é as pessoas também, isto ao nível das consultas, não é, que eu vou dando. Sabes que hoje em dia as pessoas às vezes precisam apenas que tenham alguém que as ouça. hum, E só isso é uma forma de cura incrível, sabes? É a ajuda que tu dás, só de estares ali totalmente presente a ouvir o outro, tem resultados e benefícios incríveis, incríveis. Então, sabes que na psicologia, agora vou fazer aqui outro paralelismo. Na psicologia, tu aprendes aquilo que se chama de escuta ativa. Enquanto estás a dar a consulta, não é? Deves estar nesse papel como psicólogo, não é? De ouvir, de escutares o outro, obviamente. Mas eu, quando comecei a estudar a meditação, há algo que a mim me toca muito, que é o lado da compaixão. E temos um mestre budista, um monge budista muito conhecido, que é eu nunca sei muito bem dizer o nome dele, que é o Thich Nhat Hanh. sim. Não sei se é esse o nome dele, pronto. Mas há um vídeo dele no YouTube que ele fala sobre aquilo que se chama de escuta compassiva. Ou seja, eu passo da escuta ativa para a escuta compassiva, que é estarmos ali a ouvir o outro, mas não é ouvir por ouvir para depois querer logo dar uma resposta. É diferente. Eu acredito na escuta compassiva, que é uma escuta em que tu estás de coração aberto, nesse lado de compaixão, sem julgamento ao outro, e que não estás com pressas de ter que lhe dar uma resposta ou uma solução mágica. Sabes, é algo que vem de dentro e é como se há uma energia que tu passas ao outro que só por si transforma. Percebes o que eu estou a dizer? E isso é algo para mim um ponto muito importante nas consultas que eu dou, que é este lado da escuta compassiva. Que é essa que verdadeiramente transforma, não, E não é, achas? claro que sim, sem dúvida alguma, sem dúvida. Sem dúvida que sim. É presença, não é? É o melhor que nós podemos dar à outra pessoa. É a nossa presença. Porque muitas vezes nós achamos, eu até estou ali para te ouvir e tal, agora estou a falar até mesmo em termos mais pessoais, não é? Mas muitas vezes não estamos, a nossa cabeça está noutro sítio, está logo em querer dar uma resposta, ou em querer ter razão, sabes? Agora entendo mais no âmbito também dos relacionamentos, né? Desse lado interpessoal, mas não é isso. A compaixão e essa escuta compassiva transcende todo esse lado. Não é? Então é essa presença que não se explica. E acho que é o melhor que nós podemos dar às outras pessoas, sem dúvida. Sabes? Sim. Não, não mesmo, dá-me vontade de ficar em silêncio. Não, é porque aquilo que disseste é extremamente profundo.
hum, é extremamente profundo. E agora, olhando para isto, não é? Para as pessoas que recebes e que lidas em consulta, e falando de alguém que estudou bastante a nível também falaste no trauma, a própria psicologia clínica, a nível dos transtornos mentais. hum, e tu sabes, melhor do que eu, a quantidade de teorizações que existe à volta de tudo isto, Sim, e é realmente profundo aquilo que disseste. E a esse nível, hum, quando vem alguém ter contigo, e eu tenho que tocar neste assunto porque é um assunto sensível e é um assunto que nós estamos a deparar diariamente, que é a questão da depressão. E eu acho que é muito interessante o teu know-how para aqui. Quando vem alguém com um quadro depressivo, hum, qual é a forma que tu tens hoje, a Joana de hoje, de o acolher? uhum, uhum. Olha, Helena, em primeiro lugar, isto vai passar muito por aquilo que eu estou aqui a transmitir, não é? Em primeiro lugar, ouvir a pessoa, nesta escuta que eu estava a falar, nesta escuta compassiva, nesta escuta de compaixão. E claro que isso engloba um não julgamento. Porque uma pessoa que está em estados depressivos é uma pessoa que tem um pensamento, tendencialmente tem um pensamento mais agarrado a padrões de pensamento repetitivos, mais agarrado de passado, de questões de passado, sabes? É aquela mente que afunda, isto aprende-se muito na meditação, não é? Esse lado que afunda, que nos prende e que nós não conseguimos sair desses padrões, não é? Que é o pensamento que nos domina, a emoção e tudo mais. Então, há o quê? Há já na pessoa por si só um padrão de auto-julgamento, de autocrítica, de pensamento negativo que a afunda. Então, se ela precisa de cura e de ajuda, eu vou-lhe dar o oposto disso, não é? Eu vou transcender esse lado. E passa por quê? Por justamente o não julgamento, pela compaixão, pela presença, pelo reconhecimento daquilo que a pessoa está a sentir. Só isto já é meio caminho andado para haver logo resultados e benefícios, percebes? E depois é claro que é todo um processo que, na minha opinião, não há como a meditação para curar estes estados. Seja os depressivos, seja da ansiedade, seja do stress, etc. Eu oriento cursos de meditação, comecei agora novamente um grupo novo esta semana, e para mim é o pilar, porque está muito das nossas, ou seja, as causas da maior parte dos nossos distúrbios ditos mentais, psicológicos, etc., está aqui, não é? Está na nossa mente. Então, se eu aprender a reeducá-la, eu vou-me libertar. Não é? Já é dito que se, por um lado, a mente nos aprisiona, por outro lado, é ela que nos liberta. Isto é mesmo verdade. Portanto, seja uma pessoa que venha com um quadro depressivo, eu até tenho mais pessoas com quadros de crise de pânico, de ansiedade. E foi pela prática da meditação que essas pessoas se curaram. Não usei, sabes, assim, outro tipo de técnicas mais. E até vou-te ser muito sincera. Eu venho da psicologia em que aprendi muitas técnicas, né, essa estrutura e regras, etc. Mas vou-te dizer outra coisa, mesmo na espiritualidade isso existe. Sim. Eu quando comecei mesmo com o Reiki, eu lembro-me disto, as primeiras sessões de terapia de Reiki que eu dei, eu lembro que na altura, eu quando começava uma sessão de Reiki, eu pensava na minha cabeça, bem, o que é que eu tenho que fazer primeiro, o segundo, o terceiro, estás a ver? O lado mental sempre ali. Então, lá está, é nós cada vez mais percebermos, e como tu falaste logo desde o início, o segredo está sempre no sentir, naquilo que vem do nosso coração. Portanto, se nós vamos ajudar a partir do coração, não tem como as coisas não correrem bem, vamos dizer assim, não é? Não tem como a pessoa não beneficiar com isso.
Então, nestes casos, como tu me perguntaste, seja qual for o distúrbio psicológico, enfim, que possa vir depressão, ansiedade, etc., há muita coisa, não é? Há muitos rótulos, vamos dizer assim, de certa forma, mas eu acredito que a causa principal está aqui, pensamento. Então, a prática da meditação para mim é chave, é base. Claro que depois isso eu terei sempre que adaptar à pessoa em si, como é lógico, não é? Ao caso em si. E depois, claro, integrando também, depende dos casos, com a parte do corpo, não é? Porque se a mente está a afundar, o corpo também afunda, não é? Então ele fica parado, não queremos fazer nada. Então também temos que colocar o corpo em movimento. Então fazer sempre esta integração entre mente, corpo, emoção, porque nada é separado de nada, então temos que sempre conjugar todas estas partes. Ahm, Faz todo o sentido, mas vou ter que tocar aqui num assunto que é a meditação, mas com acompanhamento, certo? Também partilhas dessa opinião, porque, Sim, sim, sobretudo para sim. pessoas já começaram a surgir os primeiros livros, em Portugal ainda não, que é Os Efeitos da Meditação, os efeitos nocivos que podem existir na meditação caso a pessoa avance sem acompanhamento. Eu fiquei felicíssima porque é retirar a romantização da meditação. Certo. Fala-nos um bocadinho dessa Sim, importância de existir sim. um acompanhamento. Porquê? Porque estamos aqui a falar de uma linha ténue. Sim, sim, é verdade o que tu estás a dizer. Numa fase inicial, principalmente, é importante haver essa orientação. Até te vou dizer mais. Eu, quando comecei a estudar a questão do trauma, pessoas que têm processos traumáticos fortes, é claro que esta parte do lado da meditação e de reeducarmos a nossa mente é essencial, mas atenção, é preciso ter muito cuidado. Porque Pois uma é pessoa que isso. esteja num processo traumático forte, se eu lhe digo assim, olha, quietinha, sentadinha, tenta meditar, isso pode estourar, não é? E pode levar para um pico muito mais grave do que aquele em que ela se encontra, porque vai ficar em stress, vai ficar em ansiedade. Portanto, claro que tem que haver aqui uma condução, consoante caso para caso, e uma orientação ao nível da prática meditativa, claro que sim. Até porque digo pela minha própria experiência pessoal, eu inicialmente, quando a meditação bateu à minha porta, sozinha eu não conseguia, era impossível. Eu tive que ter também orientação. E era insuportável para mim estar quieta, sentada, sabes? O meu corpo começava com dores, eu não aguentava com as dores que tinha, então eu rejeitava depois este todo da meditação e também da ideia que temos da meditação, porque a meditação não tem que ser, não é? Estarmos sentadas e quietas na posição de lótus, é muito mais do que isso, não é? É algo que está presente a todo momento na nossa vida, é esse estado de presença. Mas sim, falaste bem sobre esse ponto, é importante porque de facto tem de haver essa orientação, porque senão pode não correr muito bem e depois ao lado da rejeição, do não entendimento do que é realmente estarmos aqui. E é complicado porque depois a frustração que isso acarreta, porque lá Há está, consequências. é. E por isso eu também deixar esta ressalva. Estamos quase a terminar, o tempo passa sempre a correr. Passa a correr. Parece que entramos agora. Eu dei sempre, porque eu adoro a participação, eu dei sempre aqui um tempinho para fazerem perguntas. Por favor, Ok. coloquem as vossas perguntas à Joana. É importante, alguma pergunta ah, que sentirem, não é? Pode ser mais genérica ou não. Vamos ver se surgem algumas perguntas. Isto porquê? Porque há sempre um tempo, Uhum. sim, um Ok. delay, sim. Mesmo que surja depois, fica no teu Instagram, não fica o vídeo? Sim, fica, sim, sim, sim. A não ser como já aconteceu, mas eu espero que não, que com uma convidada não, parou tudo e não conseguiu. Mas à partida acho que não. Ok, porque às vezes podem surgir questões mais para a frente, não é? De alguém ver depois e eu estou disposta a responder, sem problema algum. Que bom, ias dizer alguma coisa?
Não, não, só te dizer mesmo isso. Às vezes houver alguma questão de futuro, que alguém que possa ver Hum, depois, não agora, neste momento, que eu estou disposta a responder também no que for preciso. Sim, bem, acho que não. parece que está tudo esclarecido. Sim, 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 sim. Ahm, então, terminar com. Nunca aconteceu, mas contigo vai acontecer, adoro isso. Terminar, no fundo, com uma mensagem que queiras deixar aqui. Algo para que Neste gostaste de momento, partilhar, não sei. olha, neste momento, vem-me um apelo muito ao nível coletivo, sabes? Eu sou muito sensível pronto, à consciência coletiva, não é? Este lado de tudo que estamos a passar neste momento. Então, se calhar a mensagem que eu deixaria é esta, é que cada um de nós que pelo menos tente, nestes momentos de transição fortes que estamos a passar, em algum momento no nosso dia a dia nos conectarmos com aquilo que realmente nos faz sorrir, que nos faz estar bem, que nos faz feliz, seja com pessoas, seja alguma atividade, alguma coisinha que nos preencha o coração, estarmos mais centrados em nós, sabes, desligar se calhar mais a parte da comunicação social, não retirando esta parte do Instagram, saber usar isso, não é, para aquilo que realmente nos faz crescer, não é? Se começarmos a ter mais esse discernimento e essa seleção daquilo que realmente nos acrescenta e não daquilo que nos mantém na vibração do medo. E acho que é esta a mensagem que me vem neste momento. Muito grata, Obrigada, Helena, por teres agradeço. vindo, por estares aqui. Foi um gosto falar contigo. E é um até já, é sempre um até já. Sim. Olha, Obrigado obrigada. também. E obrigada por esta tua iniciativa, que é muito importante, que haja cada vez mais iniciativas destas. E quero muito agradecer-te por isso, porque isto também nos faz unir, não é? Nos faz trazer esse lado que é tão importante, de união entre todas nós. Sim. Obrigada. Um beijinho e até Termino. breve. Beijinho, até breve. Termino então agradecendo também a todas as pessoas que passaram por aqui pela live, a todas as pessoas que nos vão a ver e a pedir-vos também para, se fez sentido, para partilharem com outras pessoas, para que a mensagem possa passar e passar. E vejam também os outros episódios, porque cada um de nós tem sempre algo para transmitir e para partilhar. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até à Tchau, beijinho. próxima. Beijinho. Grata.